O que causou o acidente que matou o secretário-geral da ONU? Foi um acidente devastador. Esse homem foi um defensor da paz mundial. Como uma missão de paz altamente secreta na África terminou em morte? É difícil entender como podem ter errado isso. Certas pessoas que acreditam que apenas não é possível que Dag Hammarskjöld tenha sido morto num acidente comum. Existem muitas teorias controversas. Dag Hammarskjöld foi assassinado. Ponto. Mas a verdade pode finalmente vir à luz. Como investigador, eu não quero fechar nenhuma porta. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Missão mortífera. O investigador de acidentes aéreos sueco Sven Hammenberg está entrando em um mundo de intriga e mortíferas conspirações da Guerra Fria. Janeiro de 2013. Um comitê especial que se reporta à ONU precisa que ele determine se um desastre aéreo de 1961 foi um acidente ou um assassinato. O comitê sabia que eu tinha alguma experiência no campo de aeronaves antigas, então eles me chamaram. Ele sente a pressão para chegar ao fundo de um mistério da aviação que é tão controverso hoje quanto era 55 anos atrás. Existe uma ampla gama de coisas que nunca foram adequadamente consideradas. Elas podem não revelar a verdade derradeira, mas exigem uma nova investigação. Hammarberg estuda os eventos da noite do voo fatídico. 18 de setembro de 1961. Um avião de transporte das Nações Unidas, o Albertina, está em uma missão vital na África Central. Previsão em Ndola em 2347. Horário da chegada 0020. O destino é o aeroporto de Ndola, na colônia britânica do norte da Rodésia. Entendido. Condições em Ndola, vento 120, nós, visibilidade 5 a 10 milhas com uma ligeira névoa. Controladores e dignitários locais esperam ansiosamente a chegada de uma das pessoas mais importantes do mundo. Altímetro em 30.15. Entendido. Peço liberação para descer em 57. Entendido. 57 liberado para descer a 6.000 pés. A bordo do DC-6 está o secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld. Pelo menos aceitam conversar. O que mais sabemos sobre as últimas exigências deles? Ele está vindo do Congo para conduzir conversas de paz de alto nível com um líder rebelde. Hammarskjöld e muito provavelmente membros da comitiva dele a bordo sabem bem que essa era uma missão difícil. Ele era um secretário-geral para quem risco físico era parte integral do trabalho. Muito bem. Descendo a 6.000, nenhum tráfego à frente. 6.000, sim senhor. O comandante é Per Halonqvist, de 35 anos. A nossa visibilidade deve ser boa quando chegarmos lá embaixo. Lars Litton, de 29 anos, é o primeiro oficial de Halonqvist. A vida pilotando um avião de transporte no Congo, na década de 60, durante a descolonização, era realmente um desafio fantástico para todos. O ex-piloto e investigador da NTSB, Robert McIntosh, conduziu missões de transporte para a ONU na década de 60. Durante o meu tempo no Congo, eu provavelmente fui um cara de sorte, porque havia mercenários por todo o lado e eu nunca encontrei buracos de bala na minha aeronave. 7.000. Muito bem. Quero 2.000 RPM e 20 polegadas. Altitude mínima de descida? São 5.000 pés, mas veremos a pista muito antes disso. O voo deixou a capital congolesa, Leopoldville, há pouco mais de 6 horas. Por motivos de segurança, ele fez uma rota indireta até Ndola.
Eles fizeram correções na rota do avião para evitar quaisquer surpresas desagradáveis. Primeiro de tudo, precisamos entender o cessar-fogo. Não podemos ser vistos como inimigo aqui. Para prevenir uma emboscada, nenhum plano de voo foi registrado e os pilotos mantiveram silêncio de rádio na maior parte do voo. A missão é um segredo muito bem guardado. Você vai para Salisbury depois de Nandola? Negativo. Mesmo nessa etapa tão avançada, a tripulação precisa manter segredos sobre a missão. Vai ficar em Nandola? Eles não sabem quem pode estar ouvindo. Negativo. Devido às dificuldades de Estacionamento, queremos saber quais as suas intenções. Nós as daremos assim que chegarmos ao solo. Entendido. A segurança do aeroporto e do ambiente de voo, às vezes, eram questionados e havia oportunidades para forças rebeldes, talvez, atirarem em aeronaves em aproximação final. Checklist e pré-pouso, por favor. Luzes anticolisão. Ligadas. Cabeça do cilindro. Ok. Velocidade a 180 nós. Pergunte aos pilotos quanto falta para pousarmos. O secretário-geral e a delegação dele devem estar em solo em 10 minutos. Estou vendo suas luzes. Sobrevoando em Dola. Descendo. Entendido. Informe quando chegar a 6.000 pés. Entendido. Certo, eles estão a 10 minutos daqui. Devido à rota de voo incomum, o avião agora precisa passar ao aeroporto de Ndola e dar a volta para pousar em sua única pista. Ndola era no meio do nada, com uma pequena torre de controle, alguns morros em volta e... Certamente à noite era extremamente difícil pousar lá. 180 nós, senhor. A velocidade está boa, obrigado. Você certamente precisa estar extremamente atento aos riscos em torno de um aeroporto tão pequeno. A tripulação começa a fazer a última curva à esquerda para se alinhar com a pista. Aperte o cinto. A missão para Ndola está para começar. Uma missão que poderia mudar o destino de nações. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está se reunindo de novo para lidar com a difícil e perigosa situação do Congo. Foi decidido pedir à Bélgica que retire as suas tropas. O Congo, no início dos anos 60, era a maior prioridade da Guerra Fria. Era da maior importância geoestratégica. O Congo recentemente conquistara sua independência da Bélgica. Mas a região sul da nova nação, Katanga, declarou-se um estado independente. Uma sangrenta guerra civil irrompeu. E com a mais rica mina de urânio do mundo em Katanga, potências mundiais, incluindo os Estados Unidos e União Soviética, estão apoiando facções opostas. O risco de uma catástrofe global é muito real. É preciso lembrar que as bombas nucleares que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki foram construídas com urânio de Katanga. Hammarskjöld espera resolver o conflito mortífero e ajudar a reunificar o Congo. Mas em solo, em Ndola, os controladores estão ficando preocupados. Albertina, Torre de Nandola. Está ouvindo? O avião do secretário-geral está atrasado. Para onde a aeronave foi? Porque nós não a vimos. Albertina, Torre de Nandola. Por favor, responda. Onde você está? Por que não tive informes seus? Esse seria o pensamento na mente do controlador naquele momento. O controlador faz contato com outros aeroportos da região. Salisbury, aeroporto de Nandola. Teve alguma notícia do Albertina da ONU? Absolutamente nada. Nada. Talvez a missão secreta do Albertina o tenha levado a um destino diferente no último minuto.
Lusaka, aeroporto de Nandola. Teve algum contato com o voo da ONU? Negativo, nenhum contato aqui. O avião transportando um dos homens mais importantes do planeta está sumido. É um mistério que assombrará Ndola e o mundo por décadas. Ao amanhecer, notícias sobre o desaparecimento do secretário-geral da ONU estão se espalhando rápido. Soubemos que ele desapareceu, então o que faríamos? Não ficaríamos sentados em Ndola. Clyde Sanger cobriu a missão de Hammarskjöld na África para o jornal The Guardian. Uma série de jornalistas se reuniu, alugou um avião, voou sobre a área e achou onde o avião tinha caído. Do lado de um morro, 14 quilômetros a oeste do aeroporto, jornalistas viram uma abertura entre as árvores. E era bem larga. Ele havia cortado muitas árvores, tanto que havia um espaço aberto com tocos de árvores. Seja por que foi que deu errado, o voo claramente terminou com um impacto violento, seguido de um fogo intenso. Quando as autoridades locais chegam, encontram corpos cercados por destroços muito queimados. A polícia do norte da Rodésia disse: não, fiquem para trás, fiquem para trás. Então só pudemos ver de longe. Eles tinham encontrado um pedaço grande da fuselagem num lugar que dava para ver. E nos contaram depois que Dag Hammarskjöld estava morto. A grande perda da ONU. Por 8 anos, Dag Hammarskjöld falou em nome e personificou a Organização das Nações Unidas. Economista da Suécia, ele assumiu o posto de secretário-geral. O secretário-geral tinha sido um homem bem famoso, um defensor da paz mundial. Então, esse foi um evento de repercussão mundial. Eu sei que falo por todos, os meus compatriotas americanos, expressando a sensação de grande choque e perda pela morte precoce do secretário-geral das Nações Unidas, Sr. Dag Hammarskjöld. Com a perda de Dag Hammarskjöld e sua delegação, a perspectiva de paz no Congo desvanece. Os intermediários regionais não têm intenção alguma de dar seguimento à missão do secretário-geral. A missão dele de continuar a tentar reunir a província que o preocupava, a província de Katanga, ia contra os interesses de muitas pessoas. Eu acho que é bem óbvio que havia uma pluralidade de poderes lá, que não lamentavam a morte de Hammarskjöld. A política da Guerra Fria cercando o voo a Ndola levou muitos a especularem que o avião do secretário-geral foi derrubado. Havia alguém que queria Hammarskjöld morto? Onde você quer que eu comece e eu termine? O mundo logo poderá saber sobre o acidente de uma fonte surpreendente. Incrivelmente, há um sobrevivente. Surpreendentemente, um oficial de segurança da ONU de 36 anos sobreviveu ao forte impacto e às chamas. Harold Julian está em condições críticas, mas se ele puder se recuperar e contar a sua história, pode fornecer evidências valiosíssimas. Enquanto esperam para ouvir o que Julian dirá, investigadores do governo da Rodésia começam a procurar pistas nos destroços. A tarefa é um desafio. Cerca de 80% da fuselagem derreteu completamente. Todo investigador de segurança aérea procura por um determinado conjunto de coisas. Ele quer descobrir se o avião inteiro está lá. Está faltando alguma coisa? Ele procura a cauda, ele procura pelas pontas das asas, ele procura pelas fontes de energia, etc. Essas coisas básicas são elementares. Isso, pessoal. Lento e meticuloso. Entre os destroços queimados, há também objetos pessoais. Lembranças pungentes de vidas precocemente ceifadas. Até mesmo eles podem ajudar os investigadores a descobrir mais.
Relógios de pulso danificados pelo impacto repentino revelam a hora exata da queda. 00:13. O avião do secretário-geral caiu no chão 3 minutos depois de sua última transmissão de rádio. O que houve nesses 3 minutos? Onde eles estavam nesses 3 minutos? Nós temos testemunhas, nós temos uma direção. O que podemos dizer que aconteceu lá? Existe a possibilidade de que houve uma interferência de uma força externa, talvez um disparo em solo, alguém tentando derrubar o avião ou tentando derrubar do ar? Estou vendo as suas luzes. Sobrevoando Indola, descendo. Perguntas cruciais sobre os momentos finais do voo não serão respondidas por um gravador de voz nem de dados. O DC-6 não era equipado com nenhum dos dois. A única chance de conseguir o relato de primeira mão sobre o que aconteceu está com o oficial de segurança da ONU, que está gravemente ferido. O Doug disse para voltarmos. As poucas palavras de Harold Julian são surpreendentes. Ele explodiu. Ele sugere que o avião explodiu antes de cair. Nós precisamos voltar. Então caímos. Ele não estava nada bem depois do acidente e estava tomando analgésicos muito fortes. Então, fica difícil dimensionar o valor da declaração dele. Investigadores esperam que Julian dê mais detalhes depois de se recuperar. Mas isso não acontece. Ele morre 5 dias depois do acidente. Ele explodiu mesmo antes de cair, como ele disse? Poderia um míssil ou bomba ter derrubado o avião do secretário-geral? Os rebeldes separatistas têm um caça capaz de derrubar um DC-6. Um Fuga Magister francês tem atacado aviões na região. O Fuga podia estar esperando pelo DC-6. Eles podem ter usado de força. Investigadores estudam o manual do piloto do Fuga. Eles descobrem que o alcance máximo de combate do caça é de 419 quilômetros ou 260 milhas. É uma descoberta essencial, pois a base mais próxima de caças fica a quase 425 quilômetros de distância. Não tem como um caça ter decolado desta base, derrubado um avião aqui, então voltado para a base em segurança. A possibilidade de um caça-foga encontrar esse avião no meio da noite, derrubá-lo, voltar para sua base, não se encaixa nas condições que havia naquela determinada noite. Os investigadores estudam o revestimento de metal do DC-6 em busca de evidências de que ele foi arrancado por fogo de metralhadora ou um míssil. Eles não encontram nada. Avançando um pouco mais, eles testam cinzas do local do acidente para ver se há explosivos. Eles tentaram encontrar, eles dividiram as partes metálicas em pedaços pequenos e ainda assim não encontraram absolutamente nada. Além disso, quando investigadores estudam pedaços essenciais dos destroços do DC-6, tudo aponta para um avião que estava descendo para fazer um pouso de rotina. Trem baixado, flaps acionados, eles estavam se preparando para pousar. Flaps a 30. Flaps a 30. O trem de pouso estava abaixado. Os flaps estavam estendidos. Ok, velocidade baixando agora a 120 nós. Se houvesse um ataque, eles que deveriam dar o fora dali. E, consequentemente, as evidências não revelam um ataque do solo ou um ataque do ar. Apesar de todos os boatos, os investigadores não encontraram nada que indicasse um ataque.
A causa do acidente que matou 16 pessoas numa missão secreta da ONU permanece um mistério. Vamos cair! Nós vamos cair! Segurem-se! Segurem! Onze dias depois do acidente em Ndola, autoridades do mundo todo reúnem-se em Uppsala, a cidade natal de Dag Hammarskjöld, para o funeral de Estado. A coroa de flores colocada pela família dele contém uma única pergunta: por quê? Foi devastador. Hammarskjöld era uma pessoa da maior integridade. Ele acreditava na justiça, ele acreditava na igualdade, ele acreditava na solidariedade. Analisando os registros de manutenção do Albertina, os investigadores fazem uma descoberta perturbadora. Buraco de bala no motor número 2. Isso não se vê todo dia. Horas depois do DC-6 decolar para Ndola, o avião foi atingido por tiros. Havia problemas, como grupos que disparavam em aeronaves no solo, tentando causar conflitos. Os mecânicos repararam os danos no motor e o avião foi considerado apto a voar. A descoberta levou os investigadores a pensar. Então, aquele motor havia sido gravemente danificado? Perdemos no motor número 2. Preciso de potência máxima no número 1. Máximo no 1. Talvez o motor danificado tenha falhado num momento crítico, fazendo com que o Albertina, de repente, perdesse altitude. Se a teoria estiver correta, os investigadores devem poder confirmar isso analisando as hélices. Precisamos olhar cada uma delas para ver se há indícios de envergamento nas lâminas dos rotores quando entraram na floresta. Essas coisas deviam estar girando muito rápido para mastigar tanta madeira. O exame nas pás não deixa dúvida alguma. Elas estavam girando normalmente quando atingiram as árvores. Estavam bem simétricas, indicando que os motores estavam totalmente operacionais quando a queda aconteceu. Bom, não pode ser falha dos motores. O tiro dado no motor não causou a queda. Segundo o plano, eles deveriam estar a 6.000 pés. Aqui. Em seguida, os investigadores estudam o mapa de navegação de Ndola. O topo do morro tem 1.300 metros. Eles calculam a altitude em que o Albertina devia estar voando quando bateu. 21 metros para as árvores. Isso quer dizer que ele devia estar uns 500 metros acima das árvores. No local da queda, os danos às árvores mostram que o avião avançou mais de 250 metros antes de parar. Essa distância significa que o avião bateu nas copas das árvores em um ângulo obtuso enquanto descia gradualmente. Ele desceu entre as árvores num ângulo muito suave, bem pouco antes de pousar. Ok, eu controlo. Você procura as luzes. Entendido. Os investigadores se perguntam quando as coisas começaram a dar errado para os pilotos. Por que o Albertina voou tão baixo? A transcrição diz: estou vendo as suas luzes sobrevoando Ndola, descendo. Entendido. Informe chegando a 6.000. A conversa de rádio entre os pilotos e o controlador claramente mostram que eles estavam vendo o aeroporto de uma altitude segura, a menos de 10 minutos antes de atingirem o solo. Estou vendo as luzes. Sobrevoando Ndola. Então sabemos que ele está bem aqui, quando vê o aeroporto, por volta de 6.000 pés. Mas a transcrição revela algo mais. Uma única palavra inesperada. Descendo. O Albertina já estava descendo quando passou o aeroporto. É uma pista crucial. Ele continua a perder altitude
Aqui. E continua descendo. Até bater no morro. Aqui. Quando tinha uma altitude de 1.300 metros. Por algum motivo, os pilotos começaram a descer cedo demais. É impensável que houvesse qualquer intenção de estar abaixo de 5.000 pés naquele momento da aproximação. Os investigadores não sabem explicar como os pilotos acabaram julgando tão mal sua altitude. Alguma coisa causou isso. O quê? Eles consideram a possibilidade de que os pilotos foram enganados por uma leitura incorreta do altímetro. Previsão estimada em dólar em 2347. Horário da chegada 0020. Meia hora antes de pousar, Hallonkist faz contato com a torre de Ndola. Entendido. Os controladores dão a ele uma informação importante. Altímetro em 30.15. Entendido. Os pilotos precisam calibrar seus altímetros para cada aeroporto em que pousam, inserindo a altitude em que a pista está acima do mar. Os valores da pressão barométrica do entorno foram fornecidos pela torre e precisavam ser traduzidos de milibares para polegadas e inseridos na janela, na pequena janela de ajuste dos altímetros. Eles examinam os instrumentos, procurando qualquer sinal de que os pilotos tenham inserido um valor errado para Ndola no altímetro. Um conjunto de números mostrando a pressão barométrica fornece uma resposta. Os investigadores conferiram os 3 altímetros do avião. Eles descobriram que os altímetros estavam funcionando na hora e que estavam corretos. Não havia nada de errado com os altímetros. É outro beco sem saída. O que nós analisamos agora? Enquanto os investigadores do acidente continuam a buscar respostas, os legistas fazem uma descoberta surpreendente. Parece que alguns dos passageiros foram atingidos por balas. Encontrar corpos nos destroços com buracos de bala é com certeza algo a ser analisado. Talvez haja uma causa sinistra para esse acidente. Hammarskjöld era uma pessoa da maior integridade. Ele acreditava na justiça, ele acreditava na igualdade, ele acreditava na solidariedade. Analisando os registros de manutenção do Albertina, os investigadores fazem uma descoberta perturbadora. Buraco de bala no motor número 2. Isso não se vê todo dia. Horas depois do DC-6 decolar para Ndola, o avião foi atingido por tiros. Havia problemas, como grupos que disparavam em aeronaves no solo, tentando causar conflitos. Os mecânicos repararam os danos no motor e o avião foi considerado apto a voar. A descoberta levou os investigadores a pensar. Então, aquele motor havia sido gravemente danificado? Perdemos no motor número 2. Preciso de potência máxima no número 1. Máximo no 1. Talvez o motor danificado tenha falhado num momento crítico, fazendo com que o Albertina, de repente, perdesse altitude. Se a teoria estiver correta, os investigadores devem poder confirmar isso analisando as hélices. Precisamos olhar cada uma delas para ver se há indícios de envergamento nas lâminas dos rotores quando entraram na floresta. Essas coisas deviam estar girando muito rápido para mastigar tanta madeira. O exame nas pás não deixa dúvida alguma. Elas estavam girando normalmente quando atingiram as árvores. Estavam bem simétricas, indicando que os motores estavam totalmente operacionais quando a queda aconteceu. Bom, não pode ser falha dos motores. O tiro dado no motor não causou a queda.
Segundo o plano, eles deveriam estar a 6.000 pés. Aqui. Em seguida, os investigadores estudam o mapa de navegação de Ndola. O topo do morro tem 1.300 metros. Eles calculam a altitude em que o Albertina devia estar voando quando bateu. 21 metros para as árvores. Isso quer dizer que ele devia estar uns 500 metros acima das árvores. No local da queda, os danos às árvores mostram que o avião avançou mais de 250 metros antes de parar. Essa distância significa que o avião bateu nas copas das árvores em um ângulo obtuso enquanto descia gradualmente. Ele desceu entre as árvores num ângulo muito suave, bem pouco antes de pousar. Ok, eu controlo. Você procura as luzes. Entendido. Os investigadores se perguntam quando as coisas começaram a dar errado para os pilotos. Por que o Albertina voou tão baixo? A transcrição diz: estou vendo as suas luzes sobrevoando Ndola, descendo. Entendido. Informe chegando a 6.000. A conversa de rádio entre os pilotos e o controlador claramente mostram que eles estavam vendo o aeroporto de uma altitude segura, a menos de 10 minutos antes de atingirem o solo. Estou vendo as luzes. Sobrevoando Ndola. Então sabemos que ele está bem aqui, quando vê o aeroporto, por volta de 6.000 pés. Mas a transcrição revela algo mais. Uma única palavra inesperada. Descendo. O Albertina já estava descendo quando passou o aeroporto. É uma pista crucial. Ele continua a perder altitude aqui e continua descendo até bater no morro. Aqui, quando tinha uma altitude de 1.300 metros. Por algum motivo, os pilotos começaram a descer cedo demais. É impensável que houvesse qualquer intenção de estar abaixo de 5.000 pés naquele momento da aproximação. Os investigadores não sabem explicar como os pilotos acabaram julgando tão mal sua altitude. Alguma coisa causou isso. O quê? Eles consideram a possibilidade de que os pilotos foram enganados por uma leitura incorreta do altímetro. Previsão estimada em Ndola em 2347. Horário da chegada 0020. Meia hora antes de pousar, Hallonkist faz contato com a torre de Ndola. Entendido. Os controladores dão a ele uma informação importante. Altímetro em 30.15. Entendido. Os pilotos precisam calibrar seus altímetros para cada aeroporto em que pousam, inserindo a altitude em que a pista está acima do mar. Os valores da pressão barométrica do entorno foram fornecidos pela torre e precisavam ser traduzidos de milibares para polegadas e inseridos na janela, na pequena janela de ajuste dos altímetros. Eles examinam os instrumentos, procurando qualquer sinal de que os pilotos tenham inserido um valor errado para Ndola no altímetro. Um conjunto de números mostrando a pressão barométrica fornece uma resposta. Os investigadores conferiram os 3 altímetros do avião. Eles descobriram que os altímetros estavam funcionando na hora e que estavam corretos. Não havia nada de errado com os altímetros. É outro beco sem saída. O que nós analisamos agora? Enquanto os investigadores do acidente continuam a buscar respostas, os legistas fazem uma descoberta surpreendente. Parece que alguns dos passageiros foram atingidos por balas. Encontrar corpos nos destroços com buracos de bala é com certeza algo a ser analisado. Talvez haja uma causa sinistra para esse acidente. Os investigadores peneiram a terra do local da queda, onde uma missão de paz da ONU terminou em chamas. Eles encontram mais evidências de tiros, cartuchos e um total de 342 balas tiradas dos corpos das vítimas ou próximas a eles.
Eles foram alvejados a bordo do avião ou de fora. Os investigadores precisam saber. Especialistas em balística trabalham para descobrir a resposta. Quando uma bala passa pelo cano de uma arma, ela gira. Esse movimento deixa na bala marcas muito características, chamadas ranhuras. Mas os testes balísticos revelam ainda outra surpresa. Nenhuma das balas tem sinais de ranhuras. Elas nunca foram disparadas de nenhuma arma. Nós testamos todas? As pessoas que foram feridas pelas balas também as carregavam, porque elas eram guardas. Então carregavam munição com eles. A investigação mostra que a causa mais provável dos ferimentos foi porque as balas, de algum jeito, explodiram e acabaram penetrando os corpos. Os investigadores rhodesianos concluem que as balas provavelmente explodiram no calor do incêndio após a queda e que penetraram os corpos em sua proximidade. Sem qualquer evidência de sabotagem ou ataque, nem qualquer sinal de falha mecânica, parece cada vez mais que a causa da queda foi erro do piloto. Esses caras são experientes. É difícil entender como erraram isso. Será que os pilotos se distraíram nos últimos momentos do voo? Uma descoberta feita no primeiro dia da investigação sustenta essa ideia. Quando o resgate vasculhou os destroços, encontrou evidências de que o guarda-costas da ONU estava na cabine na hora da queda. Então, esta é a área da cabine. E eles encontraram o corpo do oficial de segurança aqui. Pergunte ao piloto quanto falta para pousarmos. Um visitante na cabine pode ser uma distração perigosa para os pilotos, especialmente quando estão perto do solo. Estaremos em solo em 3 minutos. Vamos pousar mais cedo. Flaps a 30. Flaps a 30. É preciso prestar atenção a pequenos movimentos nos instrumentos. Pode deixar o seu pessoal em alerta se quiser. A sua atenção aos detalhes, altitude e sua consciência de altitude precisa ser extremamente alta. Vou para antes do terminal. Você pode desembarcar o secretário-geral lá. As margens são muito pequenas. É uma questão de segundos antes que eles atinjam o solo. Nós vamos cair! Segurem-se! Segurem-se! Para os investigadores rhodesianos, as evidências são claras. Os pilotos simplesmente perderam a noção da altitude e pilotaram o avião direto para o chão. Sem sabotagem, sem mísseis, sem assassinato. Eles exploram as questões de sabotagem e ataques, mas concluem que a causa mais provável do acidente foi algum tipo de erro do piloto. Aqueles que acreditam que foi assassinato não se deixam convencer pelas descobertas oficiais. Não é pouca coisa quando morre um secretário-geral das Nações Unidas num acidente de avião. É uma coisa muito grande. Certas pessoas não acreditam ser possível que Dag Hammarskjöld foi morto num acidente comum. Tinha que ser algo mais. Mas 3 relatórios subsequentes do acidente concordam. Não há evidências de assassinato. O caso Hammarskjöld é fechado. E então, em 2011, 50 anos após o acidente, novas e surpreendentes alegações vêm à luz. A escritora Susan Williams entrevista Charles Southall, um ex-oficial da inteligência americana com uma história surpreendente. Southall estava trabalhando numa base de monitoramento de sinais no Chipre, na noite em que o avião de Hammarskjöld caiu. Estou vendo o avião de transporte voando baixo. Ele alega que ouviu uma gravação dável. Eu vou descer para Farak. Daquela que poderia ser a voz de um piloto lançando um ataque contra o Albertina. É o DC-6 da Transair. Existe a possibilidade de que havia uma estação de escuta e
que estava gravando as transmissões de rádio e mandando-as para a ASN. Eu o atingi. Está em chamas e caindo. Isso é prova do que realmente aconteceu? Seriam evidências de um assassinato a sangue frio do secretário-geral da ONU? O oficial da ASN sobre a chamada de rádio misteriosa da noite da queda. Eu vou descer para fazer um ataque. Ele diz que a voz na gravação daquela noite não era desconhecida. Ela foi identificada como sendo de um famoso piloto belga, um mercenário que pilotava caças Magister para a Força Aérea Rebelde de Katanga. Na noite em que aquele avião foi derrubado, eu estava trabalhando no turno da noite. Paul Abram também trabalhava para a ASN na época. Lotado na ilha de Creta, ele alega ter ouvido um chamado de rádio semelhante. A ASN nos dizia diariamente quais eram os lugares que Hammarskjöld provavelmente viajaria. Essas eram as frequências que as estações de solo estariam usando. Este é o número da cauda deste avião. A ideia é que eles queriam saber o quanto ele estava perto de assinar um tratado de paz. E para nós sabermos exatamente para onde ele ia e o que ele estava fazendo. Eu vou descer para atacá-lo. Em 18 de setembro de 1961, a conversa mais importante resumiu-se a: estamos vendo o avião. Sim, nós checamos. É o avião. Eu o atingi. Ele está caindo. A teoria de que ele foi derrubado ganhou peso adicional quando Williams revisou depoimentos das testemunhas que a investigação original descartou como não confiáveis. Eles descrevem um segundo avião se aproximando do DC-6 do secretário-geral a grande velocidade e atirando. Dag Hammarskjöld foi assassinado. Ponto. Seu avião foi derrubado. Williams descreve a sua teoria chocante num livro revelador chamado Quem Matou Hammarskjöld. O livro em si, e acho que sabiamente, não teve uma conclusão definitiva. Tudo que o livro queria realizar e que conseguiu realizar foi dizer que há muitas perguntas que ainda não foram suficientemente respondidas. As alegações surpreendentes do livro levaram à ação. Em 2013, Sven Hammarberg une-se a uma nova busca pela verdade, coletando evidências para serem apresentadas às Nações Unidas. A minha tarefa era examinar os detalhes e ver se havia alguma nova informação disponível. E pediram que eu avaliasse as investigações que haviam sido realizadas antes. Ele faz parte de um comitê especial de inquérito. Ele inclui um grupo de juízes distintos que viajam até Ndola para se encontrar com testemunhas da noite do acidente. Muitos repetem a sua alegação de que viram 2 aviões no ar sobre Ndola. Eu acho que o mais importante é que ainda há testemunhas oculares e muitas delas parecem ser testemunhas bem idôneas, que foram ignoradas. Poderia a morte do secretário-geral da ONU ser mesmo um assassinato? Hammarberg cava ainda mais fundo, tentando responder essas perguntas de uma vez por todas. Quando analiso os fatos básicos em torno do acidente, eu vejo as árvores que tem no local do acidente e as declarações no rádio e tudo mais. Ok. Agora vamos ver as elevações. Ele estudou o terreno em torno do aeroporto de Ndola. Ele se dá conta da altura dos morros. E compara a sua descoberta ao que é mostrado no mapa usado pelos pilotos da ONU. Ele faz uma descoberta chocante. Tem um morro aqui, um morro aqui e um morro aqui. Mas não tem nada marcado aqui. Aqui é onde foi o local da queda. O mapa de Ndola não mostra nenhum obstáculo ou terreno mais alto a oeste da pista. O terreno local inclui morros a oeste de Ndola, que se elevam a mais de 1.300 metros. Mas eles não estão no mapa.
pode ter bloqueado a vista dele da pista. Os pilotos podiam não saber da altitude a oeste do aeroporto, já que não havia nada marcado no mapa. Hammarberg também descobre que membros da tripulação que levavam o secretário-geral para as conversas de paz trabalharam em 17 das últimas 24 horas. É um longo dia para esses caras. A fadiga é um fator importante aqui. O voo já tinha durado 6 horas e meia. E havia sinais de que alguns membros da tripulação já estavam bem exaustos antes mesmo do voo. Muito bem. Descendo para 6.000 e nenhum tráfego à frente. 6.000, sim, senhor. Para Hammarberg, as pistas estão começando a fazer sentido. Ele sente que está perto de solucionar um mistério da aviação de 55 anos que causou muita controvérsia no mundo todo. Após revisar cuidadosamente todas as evidências em torno da queda do Albertina em 1961, Sven Hammarberg acredita que agora sabe o que deu errado nos últimos 3 minutos de voo. E não tem nada a ver com assassinato. Sobrevoando Indola. Descendo. Chegar ao aeroporto e ver as luzes quando se está voando às 6 horas e meia, eu acho que é muito fácil para o piloto começar a pensar, já chegamos, é só pousar agora. Passando o aeroporto, os pilotos descem abaixo da altitude de segurança mínima de 1.500 metros. 4.500. Quando eles voltam na direção da pista, de repente eles não conseguem mais ver as luzes. Mas o que é isso? Você chega no escuro e então perde completamente as referências. Essa é uma situação perigosa. Eu não estou conseguindo ver a pista. Os pilotos não percebem que há um morro bloqueando a vista deles, porque esse morro não está no mapa. Perder o aeroporto de vista faria com que os pilotos olhassem mais além ainda e perdessem mais altitude. E antes que percebam que correm perigo, é tarde demais. Vamos cair! Segurem-se, nós vamos cair! Segurem-se! Uma tripulação exausta desce cedo demais sobre um terreno acidentado que não estava marcado em seus mapas. Esses fatores se combinaram para causar a queda fatal. Acho que todos os ingredientes de um voo controlado no terreno estão ali. Temos esse problema na aviação ainda hoje. Mesmo com todos os treinos para isso e os equipamentos que temos, ainda há casos em que temos um voo controlado contra o terreno. Para finalmente pôr uma pedra no assunto, existe uma última evidência que os investigadores querem ver. Os registros da ASN da noite da queda. Eles pediram à ASN que liberasse esses documentos. E a resposta foi que continuam altamente secretos e que não serão liberados. O meu conhecimento das gravações, dos registros das fitas, dos faxes, etc., que eles têm em relação a este incidente, não me deixam nem um pouco surpreso que não foram liberados. É apenas a natureza deles. Faz mais de 50 anos desde a misteriosa queda em Ndola. Sem os documentos da ASN, ainda há dúvidas a respeito da queda. Mas os esforços para descobrir a verdade continuam. Para mim, pessoalmente, a maior razão que justifica todos esses esforços é que ainda há membros da família, parentes, colegas próximos, que ainda vivem com muitas dúvidas. Embora Hammarskjöld tenha morrido antes que pudesse impedir as batalhas em Katanga, muitos acreditam que os esforços dele evitaram que o conflito fugisse ao controle. Se não fosse a intervenção de Hammarskjöld no Congo, poderia ter facilmente deflagrado a Terceira Guerra Mundial.
Apenas alguns meses após sua morte, Dag Hammarskjöld tornou-se a primeira pessoa a ser homenageada póstumamente com o Prêmio Nobel da Paz. Devemos nos lembrar de Dag Hammarskjöld e dos outros como seres humanos que estavam dispostos a arriscar a vida numa missão perigosa para contribuir para o